Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Baísa e hoje nós vamos dar início ao terceiro bimestre. Sexto ano, agora no terceiro bimestre, nós vamos estudar a Antiguidade Clássica. São os povos gregos e romanos. É importante entender a cultura, o modo de vida, o modo de pensar desses povos. Porque muito do que nós temos hoje, da nossa cultura, do nosso modo de vida, nós herdamos desses povos. Nós vamos começar com a origem da civilização grega, que começou nessa ilha, que vocês podem ver no mapa, chamada Creta. Lá, por volta de 2000 a 1400 AC, significa antes de Cristo, se desenvolveu a civilização cretense. Os cretenses, eles eram excelentes navegadores. Por serem bons em navegação, eles eram bons também no comércio, porque eles dominavam a navegação e levavam produtos para vender nas cidades vizinhas, nas cidades que precisavam atravessar o mar Egeu. Então, eles tinham muita influência sobre esses povos vizinhos. E os cretenses, para poderem anotar, para poderem ter a noção de como lidar com o comércio e com a organização da cidade, eles desenvolveram uma forma de escrita, que nós chamamos de linear A. Os cretenses viveram e se desenvolveram por um longo tempo, mas um povo chamado aqueus foram para a ilha e conquistaram e dominaram os cretenses. Na antiguidade, é muito comum rivalidades entre as cidades. Então, uma cidade rival ia e conquistava através da guerra e dominava esta outra cidade. Quando uma cidade era dominada, era vencida por meio da guerra, ela perdia seu modo de vida, ela perdia sua cultura. O povo que ganhasse ia impor sobre o outro sua cultura, seu modo de pensar, sua política. Por exemplo, se na cidade antes tivesse um rei e o povo que venceu não tivesse sistema de rei, então não ia existir mais o rei, seria derrubada a monarquia. Se a cidade que foi conquistada acreditasse em um Deus e a cidade que conquistou não acreditasse, então esse povo também não poderia mais cultuar esse Deus. Lembrando que os povos da Antiguidade Clássica, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os aqueus, que conquistaram a civilização cretense, eles vão fundar a cidade de Micênica, na península do Peloponeso. Por o nome da cidade ser Micênica, a civilização que vai se desenvolver ali vai passar a se chamar de civilização micênica. Os micênicos eram um povo guerreiro. Eles tinham soldados mais formados, que usavam armaduras, lanças, escudos, soldados que eram preparados na arte do combate, na arte da guerra. A civilização, ela era governada por um rei que vivia num palácio. Ao redor do palácio se formava a zona urbana, que era protegida por uma muralha. Se construíam muralhas nas cidades, eram comum para que se protegessem o povo e a cidade, porque lembram que era muito comum que viesse um povo rival, tentasse dominar a cidade, então era construída uma muralha para proteção. Do lado de fora dessa muralha, tinham as aldeias. Então, dentro da muralha tinha o palácio onde vivia o rei e a zona urbana, onde estavam os artesãos e os guerreiros. Fora dessa muralha estavam as aldeias. Os micênicos, eles desenvolveram a escrita linear B. Por
porque a cidade ela precisa de um modo de armazenar informações para auxiliar no comércio. Então, eles desenvolveram a escrita linear B. Quando a civilização micênica ela cai, ela acaba, não se sabe ao certo se ela foi conquistada por um povo rival ou se aconteceu algum desastre natural, mas em determinado momento ela vai acabar. Quando ela acaba, as aldeias elas vão se tornar guenos. Os guenos são comunidades que acreditavam que possuíam um antepassado comum. Podia ser um herói ou uma divindade. Cada aldeia, cada gueno agora, vai ter um líder próprio, um rei próprio. Não vai existir mais o palácio dentro da muralha, só as aldeias que vão ser os guenos. Então, esses guenos vão possuir sua própria liderança, sua própria política, sua própria forma de governo. E o rei desses guenos vai se considerar herdeiro dos primeiros aqueus, os que conquistaram a ilha de Creta, aqueles que conquistaram a civilização cretense. Por isso, eles vão se auto-intitular como sendo a aristocracia. Eles vão se auto-intitular como sendo os mais importantes dentro daquela sociedade. Então, vai ser a junção da civilização cretense, da civilização micênica e de outros povos que vão chegar e se fixar na região, como os jônios, os eólios e os dórios, que vai formar o povo grego. Vai ser o elo da cultura desse povo, do modo de pensar, do modo de viver, do modo em que eles escolhiam para administrar as cidades. Vai formar o que nós chamamos de Grécia Antiga. Esse elo que uniu esses povos fez com que eles se chamassem de a cidade de Elaide. Então, eles que viviam na cidade de Elaide eram os helenos, mas nós conhecemos como sendo os gregos que viviam na Grécia, porque quando os romanos chegam na Grécia, é assim que eles vão chamar esses povos. Então, é assim que nós os conhecemos hoje. A aula acabou. Façam a atividade da semana. Qualquer dúvida, me chamem lá no privado